estamos, mais uma vez, exercitando a disponibilidade de abrir o nosso olhar interior, exercitando a receptividade, a acolher tudo que chega dessa vida interna. Existe uma vida sempre pulsando, sempre viva. Ela não depende de nenhum senso moral que julga o que é certo, o que é errado. Ela simplesmente é do jeito que é. E ela se apresenta para nós em forma de sensações corporais, de emoções, de imagens. Mesmo que a princípio a gente não entenda, a vida e o movimento que surge do nosso interior não depende da nossa capacidade intelectual de entender. Assim como a natureza, ela vive e segue seus ritmos, seus ciclos, sua direção em relação à vida e ao seu desenvolvimento, sem nenhum processo intelectual que autorize, que concorde. A natureza segue. E essa natureza também existe dentro de nós, com essa mesma força vital, que pede passagem, que vem ao longo dos ciclos e das eras que a gente vai vivendo, também rompendo obstáculos, resistências, se atualizando em direção ao nosso desenvolvimento, em direção à nossa autorrealização, que significa, em última instância, maior abertura em relação à vida, um senso maior de satisfação em estarmos vivos, uma vivência de plenitude onde tudo pode ser aceito, onde tudo pode ter um lugar de respeito, onde a gente pode estar em paz com a vida do jeito que ela é, sem brigar com a realidade, sem criar resistência com a realidade. Não se trata de concordar, mas de consentir que ela seja o que é. E assim, nós não estamos falando só da vida que acontece fora, das pessoas do jeito que elas são, das situações do jeito que elas são. A gente está falando de tudo que pulsa e da vida que acontece aqui dentro. Que ela surge como um sentimento, uma sensação, uma direção,
Uma direção que talvez possa parecer estranha, possa parecer medonha, assustadora, ameaçadora, quando ela não segue caminhos que parecem seguros e conhecidos. Às vezes essa vida interna nos aponta para movimentos em direção ao novo. O que acontece aqui dentro é sempre um movimento novo. Sempre. Veja para onde ela te direciona agora. Veja de que forma vai surgindo um caminho, um sentimento, um movimento, onde nos cabe agora apenas acompanhar. Acompanhar. E quando a gente acompanha, veja o que vai surgindo. Veja se você pode deixar que surja mesmo quando você não entende. Veja se você pode desistir de querer entender antes de viver. Se você pode se permitir vivenciar, mesmo que você não entenda. Eu sinto. Antes de entender, eu sinto. E quando eu começo a dar autorização para esse sentir, quando eu começo a oferecer esse respeito a essa vida, melhor dizendo, quando eu começo a olhar para isso sem interferir, veja o caminho que se apresenta. Esse é o nosso aprendizado, olhar sem interferir. O movimento que o nosso ego faz é de
direcionar o nosso olhar. Eu quero ver, eu quero deixar que saia, eu quero deixar que mova, eu acompanho. E depois que ele decide se colocar nessa direção, que a gente decide pela nossa vontade estarmos aqui, disponíveis para essa abertura interior, não há mais nada que ele possa fazer, não há mais nada que a gente possa controlar, não há mais nada para interferir, a não ser nos sustentarmos nesse lugar de um eu observador, de um ser que observa como pura consciência neutra, onde não há preferência, não há diretividade, plena aceitação, pleno consentimento. Olha o efeito que isso tem no seu corpo. Olha o efeito que isso tem. Veja se isso te relaxa, te solta, te libera. Se você percebe essa liberação acontecer em forma de relaxamento e soltura no corpo. Ou se tem algo preso, constrangido, constrito, tensionado. Se tiver, não briga com isso. Isso também pode ser assim. Isso também tem direito de estar assim. Por trás de toda tensão existe um medo. E esse medo, ele tem direito de existir. E ele pode ser escutado. Ele pode ser do jeito que é. Eu não preciso fazer nada, além de acompanhar com esse olhar compassivo. Quando você não interfere, quando você não exige nada, não rejeita nada, olha o que acontece. Apenas observa, apenas seja consciência observadora. E devagar a gente vai voltando, acolhendo tudo que pode se apresentar agora, entendendo que esse não é o último passo, que esse movimento ele está sempre continuando,
ele está sempre acontecendo. Que se a gente se voltar para esse mundo interno, da mesma forma que se a gente se volta para uma mata viva, está sempre acontecendo algo. Ruídos, movimentos, seres nascendo, seres morrendo, seres aprendendo, se nutrindo. A vida está sempre em movimento ali. Assim como dentro de nós. A vida está sempre em movimento, mesmo que a gente não perceba, que a gente não tenha essa atenção interiorizada, capaz de detectar esses movimentos. Então aquilo que a gente percebeu hoje é apenas mais um passo, mais um movimento de uma sequência de movimentos que já existiam, que deram origem a esse e que vão continuar seguindo para os próximos passos e que a gente no fundo não sabe para onde estamos sendo movidos, mas temos aprendido a confiar que seja onde for. É um lugar onde nos aproximamos cada vez um pouco mais da experiência de realização. Mesmo que para isso custe ver ruir os castelos de ilusões que a gente criou. Isso pode doer e pode criar um transtorno temporário. Mas depois a gente respira mais aliviados de perceber a vida fluindo com mais leveza, sem tanto medo, sem tanta culpa. Onde a gente vai sentindo uma permissão cada vez maior de liberdade interior para a gente ser o que é, para a gente sentir o que sente. Para a gente ser. É essa liberdade, essa autorização que a gente vai ganhando a cada passo de olhar interior, de movimento da alma. Ela nos conduz para essa consciência cada vez mais aberta para a vida. Devagar então a gente vai voltando, cada um no seu tempo.